de Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 16, apenas o versículo 16, Êxodo 20, obrigado, pode ler mais para lá, Êxodo capítulo 20, apenas o verso 16. Nessa noite eu quero pensar um pouco com vocês, e eu sempre digo isso aqui, todo ano eu venho fazer isso aqui, pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu ministro uma palavra sobre esse tema, todo ano eu faço isso, e hoje eu quero voltar a esse assunto. Eu quero falar hoje sobre o 9º mandamento. Você sabe qual é o 9º mandamento? Deus deu 10 mandamentos no Monte Sinai para Moisés. Qual é o 9º mandamento? Você já está com ele aberto aí? Qual é o 9º mandamento? Não dirás o quê? Falso testemunho contra o seu próximo. Vamos orar então? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, porque nós temos a tua palavra diante de nós e te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração entendimento, de maneira que nós possamos no coração abraçar as instruções da tua palavra. Mais do que isso, ajudados pelo Senhor, possamos colocá-la em prática em nome de Jesus, amém. O 9º mandamento, normalmente quando a gente fala de não dar falso testemunho, as pessoas pensam que nós estamos assim, eu não sei você, mas a imagem que vem à minha memória é que estamos diante de um tribunal e diante de um juiz e está sendo pedido de nós um depoimento, e diante desse depoimento eu não posso dar um falso testemunho. Mas não é isso que aqui esse texto está tratando, querido. O 9º mandamento, ele trata da linguagem que é a ponte entre o homem e o seu próximo. A linguagem é aquilo que faz com que a gente se comunique. A língua é um instrumento que nós temos para articular a palavra. E no início da criação, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele nos deu então de várias formas, vários membros, cada um com uma função diferente, e a língua, ela foi feita com 2 propósitos. O propósito da gente se comunicar e o propósito de nós também estarmos louvando a Deus com ela. Mas o que acontece com o advento do pecado? Quando o pecado entra na vida do homem, quando a desobediência se estabelece no coração do homem e da mulher, a língua tornou-se um instrumento de injustiça. E esse mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento, ele vem para poder prender a língua ao seu devido comportamento. Ele vem estabelecer uma ordem de Deus para que você e eu sejamos homens e mulheres cuidadosos com a nossa linguagem, cuidadosos com as nossas palavras, cuidadosos com a nossa forma de nos comunicar. Deus colocou, além deste mandamento, da necessidade do cuidado de nós usarmos as palavras com sabedoria, além desse mandamento, Deus colocou 2 outras cercas naturais para a nossa língua, que é os nossos dentes e os nossos lábios. Então Provérbios chega a dizer que até o tolo, até aquela pessoa que não tem entendimento nenhum, quando fica calado, ele é tido por sábio. Porque é melhor ficar calado, irmão, do que sair falando bobagem por aí. É melhor ficar calado do que você abrir a sua boca para dizer aquilo que não vai ajudar você a crescer na sua vida. Eu de vez em quando ouço algumas coisas que me chamam a atenção. Não tem muito a ver com o falso testemunho, mas tem a ver com a linguagem. Às vezes você encontra uma pessoa e você pergunta para ela como é que ela está. Ela diz assim: não, eu sou uma pessoa muito ansiosa e por isso eu preciso assim comer mais, beber mais. A pessoa começa a usar uma linguagem aonde ela vai amaldiçoando a si mesma, ou muitas vezes amaldiçoando o seu próximo. A linguagem, ela é fundamental para a nossa saúde, inclusive, e nós precisamos tomar cuidado quando nós vamos nos comunicar com os outros, e uns com os outros, e também conosco mesmo. Nós precisamos tomar cuidado com a língua,
para que ela não seja usada para o mal, para o inconveniente. É interessante que dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés ali no Monte Sinai, você repara que no terceiro mandamento, por exemplo, Deus proíbe a injúria contra o seu próprio nome, quando Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando você olha o quarto mandamento, Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este mandamento protege o direito de autoridade. Quando Deus manda honrar pai e mãe, Deus está protegendo o direito da autoridade, e nós precisamos entender isso. Quando você olha o sexto mandamento diz assim: não dirás falso testemunho. Ou seja, esse mandamento sim, protege o direito do nome, porque muitas vezes as pessoas ferem o nome do outro sem nenhum tipo de misericórdia, toca no nome do outro, na reputação do outro, na imagem do outro, destrói sem nenhum tipo de misericórdia. Já o nono mandamento, ele proíbe a injúria contra o próximo. É diferente, falar mal do próximo é pior do que você falsificar uma nota de dinheiro ou falsificar uma moeda, porque a nota de dinheiro ou a moeda falsa, a polícia pode apreender, pode ser recolhida e pode ser destruída. Mas quando a pessoa fala algo errado, algo inapropriado, toca no nome de alguém, toca na vida de uma pessoa com uma palavra de injúria, e essa palavra jamais poderá ser reavida. O estrago já está feito. Ainda que a pessoa não tenha nada daquelas coisas das quais ela sofreu injúria, o estrago já está feito. Sem exagero, irmãos, nós podemos dizer que nos dias de hoje, uma das maiores necessidades que as pessoas têm é exatamente tomar cuidado com a sua palavra, tomar cuidado com a sua língua. Essa é uma das maiores necessidades que nós temos, e que nós temos que cuidar disso hoje, amanhã, depois de amanhã, e daqui a 1 ano, e daqui a 2 anos. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, porque se nós não tomarmos cuidado com a nossa língua, nós vamos acabar ferindo as pessoas, abrindo os lábios para machucar alguém. Nós vamos acabar criando situações dentro da igreja que vão ficando insustentáveis no nosso relacionamento uns para com os outros. No nosso relacionamento uns para com os outros, nós devemos exercer o princípio do amor, do entendimento e da misericórdia. Mas muitas vezes a gente enfrenta dentro da própria comunidade dos crentes, dentro da igreja, situações de tensão entre irmão e irmã, entre irmã e irmã, e entre irmão e irmão, porque alguém está injuriando, falando o que não deve, dizendo aquilo que não é necessário, e acaba, em vez de promover a unidade, ela promove trincas, rachaduras no meio da comunidade de Cristo. Então, você e eu, todos nós, precisamos tomar cuidado com a nossa língua, porque a nossa palavra, como você já sabe, dita em Provérbios, ela tem o poder de promover a vida, ou tem o poder de gerar a morte. E quando a Bíblia diz vida e morte, ela diz de fato morte física. Quantas pessoas já não foram assassinadas porque alguém disse alguma coisa que não era verdade, e a pessoa que ouviu se sentiu ofendida, partiu para uma atitude drástica de agressão e matou alguém? Você e eu conhecemos inúmeras vezes. Então gera morte física, mas existe também a morte que é gerada pela palavra. Quando você diz algo de alguém, você mata a reputação de uma pessoa, você mata a imagem que a pessoa tem, e muitas vezes é uma imagem bacana, legal, e você então, ou eu então, com uma palavra liberamos alguma coisa, falamos alguma coisa que não devia, e nós acabamos assassinando a reputação, a imagem daquela pessoa. O Senhor Jesus sabia muito bem do perigo das palavras, e Jesus então, lá em Mateus no capítulo 12, 37, sabendo dessa realidade, Jesus disse algo sério. Ele diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus sabe do peso da palavra. Então, eu sempre digo isso para vocês: nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras dentro de casa, quando nós estamos nervosos, um com o outro, marido e mulher, ou nervoso, o pai com o filho, ou a mãe com a filha. Muito cuidado.
Porque num momento de raiva, se você libera uma palavra dizendo para o seu filho ou para a sua filha, num momento de agitação e de indignação, e dizer assim, mas você também não presta para nada, então você liberou uma palavra de morte que vai atingir o coração do seu filho, e ele vai trazer aquilo na memória constantemente. Você não presta para nada, tudo o que você faz não funciona, isso não vai promover a vida, isso vai gerar morte emocional, vai gerar morte muitas vezes na vida profissional da pessoa, porque todas as vezes que a pessoa fracassa, ela vai se recordar daquela palavra que foi liberada, porque o diabo faz questão de trazer isso à memória, para que a pessoa nunca se levante na vida, e ele vai sempre ouvir na sua mente, você não presta para nada. Então, o 9º mandamento proíbe algumas coisas. Que coisas são essas que ele proíbe? É sobre isso que eu quero pensar com você. Em primeiro lugar, o 9º mandamento proíbe difamar o próximo. Repita comigo: proíbe difamar o próximo. Agora vira para quem está do seu lado e diga assim: não fale mal de ninguém. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você sabe o que é difamar? Difamar é tirar a boa fama de alguém. A gente costuma dizer que construir um nome, os meus irmãos mais antigos aqui, irmão Geraldo Nascimento, a nossa irmã Ana Salazar, sabe muito bem, já estão aí beirando a casa dos 80 anos, são jovens, bonitos, simpáticos, né? Têm uma experiência longa de vida. Vocês sabem muito bem que construir um nome, construir uma reputação, leva-se anos para fazer isso, mas para perder basta 1 segundo de distração. Você pode ser bom 30 anos da sua vida, você deu um vacilo, as pessoas esquecem os 30 anos que você deu de bom exemplo, bom testemunho, e na memória delas só ficam aquela deficiência, aquela falha, aquele erro que você cometeu. Difamar é tirar a boa fama, é desacreditar publicamente a outra pessoa, é falar mal, é tirar a reputação, é falar dos outros de maneira injusta. Difamar é quebrar o 9º mandamento, ou seja, preste atenção, o escorpião, por exemplo, ele carrega o veneno na ponta da sua cauda, já aquela pessoa que difama, ele carrega o veneno na ponta da sua língua. A palavra de Deus diz que difamar é você ferir a outra pessoa com a sua língua. Lá em Jeremias, no capítulo 18, no verso 18, a palavra de Deus diz assim: vinde, firamo-lo com a língua. Alguém pode ferir uma pessoa sem nunca tocá-la, e a Bíblia diz que ele pode fazer feridas profundas através da sua língua, comentando, falando alguma coisa que não deveria ser dito e jamais deveria ser proclamado. Também quebra o 9º mandamento aquela pessoa que dá ouvidos ao difamador, aquele que comenta sobre os outros. Quem dá ouvido também quebra o 9º mandamento, porque o que fala mal dos outros, ele carrega o diabo na sua língua, e aquele que para escutar, aceita carregar o diabo nos seus ouvidos. É simples assim. Quando você abre a Bíblia lá no Salmo 15, você vê o salmista fazendo uma pergunta muito séria, e no Salmo 15 o salmista pergunta assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Você sabe o que é o tabernáculo? É a casa de Deus, é um ambiente da comunidade dos crentes. No Antigo Testamento, o tabernáculo era onde a glória de Deus se manifestava, e ele pergunta assim: Senhor, quem vai habitar na tua casa? Quem vai viver no teu tabernáculo? Ele pergunta aí no Salmo 15, e ele diz assim: quem há de morar no teu santo monte? Quem vai viver na tua presença, Senhor? E ele mesmo responde: o que vive com integridade, primeiro, pratica justiça, segundo, e de coração fala a verdade, terceiro. E aí entra o 4º ponto, ele diz assim: o que não difama com a sua língua. Quem vai habitar no seu tabernáculo, Senhor? Ele começa a enumerar 1, 2, 3, mas o 4º ponto é o que não difama com a sua
língua. Não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Está escrito aí na sua Bíblia, na minha, no Salmo 15. Quando você lê, preste atenção nisso, quando você abre a sua Bíblia e lê lá em Provérbios, no capítulo 6, verso 16, e do verso 16 ao 18, 19, ele fala algo extraordinário. Ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. O que aborrece a Deus, irmãos? Lá em Provérbios 6, 16 em diante, ele diz assim: primeiro, o que aborrece a Deus? Ele diz que aborrece a Deus o olhar altivo. Sabe esse pessoal metido a besta, né? Metido a besta. Como é que é? Que se acha, olhar altivo. Isso aborrece a Deus. Segundo, a língua mentirosa. Terceiro, as mãos que derramam sangue inocente. Quarto, o que aborrece a Deus é um coração que trama projetos de iniquidade. Quinto, o que aborrece a Deus são os pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, o que aborrece a Deus, ele diz aqui, são testemunhas falsas que proferem mentira. E aí, o que aborrece a Deus são 6 coisas, mas o pecado que a alma de Deus abomina, diz lá em Provérbios 6, 16 em diante, o que abomina a alma de Deus, abomina e detesta, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. A injúria. Sabe, nós na igreja precisamos entender que o nosso inimigo é um só, é o diabo. Não é o meu irmão, não é a minha irmã, não é quem pensa diferente de mim. Eu digo sempre para a liderança da nossa igreja que se assenta comigo, que eu não tenho problema de ouvir opiniões diferentes, não tenho problema se alguém pensa diferente de mim, não há problema, mas o que nós precisamos entender é que nós não fomos estabelecidos na casa de Deus para ficar falando mal do irmão, mal do próximo, nem do crente dentro da igreja e nem de alguém fora da igreja. Porque a Bíblia diz que a alma de Deus abomina aqueles irmãos que falam de irmãos, ou seja, nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa viver causando intriga entre os irmãos, entre as pessoas. Deus abomina aquele homem, Deus abomina aquela mulher que promove desavenças, que provoca atritos e mal-estar entre o seu povo. A alma de Deus abomina o pecado da intriga, quebra o nono mandamento, aquele que difama, aquele que promove intrigas entre o povo de Deus. Então você e eu precisamos tomar cuidado o tempo todo com a nossa língua, no lidar dentro de casa com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha. Devemos tomar cuidado com a nossa língua no trabalho, mas sobretudo devemos tomar cuidado com o que falamos dos nossos irmãos dentro da igreja, porque o irmão, ele foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. A irmã foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Ele pode ter defeitos e ela pode ter falhas, mas nós somos chamados não para ficar apontando o dedo e criando inimizade ou intrigas. A Bíblia diz que se o seu irmão pecar contra você, você só tem uma saída: vai lá, chama ele no particular, conversa no particular, resolve a situação, ora, chora junto, acerta o ponto, está resolvido, acabou. Agora, esse negócio de ficar falando um do outro e na igreja ou lá no ambiente de trabalho, isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que quebra o nono mandamento aquela pessoa que se dedica a esse tipo de intriga. Então você e eu temos que tomar cuidado, porque esse pecado está em alta na sociedade e ele também, se nós não tomarmos cuidado, fica em alta na nossa vida. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que quebra o nono mandamento aquela pessoa que difama o próximo. Repita comigo: eu não posso, de jeito nenhum, difamar o meu próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. Você está pensando só do irmão ou da irmã na igreja, né? Mas quanta mulher difama o marido, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu não gosto de sauna, né? Eu sei que tem gente que gosta muito de sauna, né? Ulisses gosta muito, tem até uma lá na chácara. Mas
assim, eu nunca gostei, mas eu fui algumas vezes na sauna. Mas o que me chamou a atenção na sauna, quando eu ia, a sauna pública aí, né? Mais especificamente aonde eu frequentava, lá na BB, as pessoas se sentavam e eu via os homens difamando as suas mulheres, ali sentado conversando das mulheres, falando mal das mulheres. Eu olhava para aquilo, aí eu cheguei um dia em casa e perguntei para ela assim, como é que é a sauna das mulheres? Ela falou assim, lá na sauna do marido, nossa, que a mulherada fala mal do marido, que não é brincadeira, é chumbo trocado, os homens difamam, as mulheres difamam. Eu falei, gente, então se você vai na sauna, fala bem, mas com modéstia da sua mulher, e fale bem, mas com modéstia do seu marido, porque às vezes você levanta a bola demais também e vai causar inveja, vai causar o olho gordo, como dizem aí. Você e eu não podemos quebrar o 9º mandamento. Tome cuidado com as suas palavras, guarde isso. Lá fora na sociedade secular eu não espero nenhuma atitude diferente. Lá eles metem a lenha, falam mal, criam intriga, fuxico, bota um contra o outro. Lá fora vale tudo, aqui dentro não vale. Aqui dentro vale os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, falar o que é falso quebra o 9º mandamento. Lá em Provérbios 12, 22, a palavra de Deus diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Não há nada, preste atenção nisso, querido, não há nada que contrarie mais a Deus do que a mentira. Aí a gente fala assim, pastor, mas eu já sei disso, está chovendo molhado. Não é não, sabe por quê? A Bíblia diz que a mentira, infelizmente, apesar de abominar a Deus, ela continua muito ativa no meio da sociedade e muitas vezes até no nosso meio. Então preste atenção, nada mais contraria o coração de Deus do que a mentira. Sabe por quê? Quando você lê a sua Bíblia, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de quê? De o Espírito da verdade. Deus é tão verdadeiro que o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Está nas Escrituras. Quando alguém mente, é preciso entender que a mentira nunca vai sozinha. A mentira sempre chama outros pecados. Então, quando você olha para as Escrituras Sagradas, você vê o que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando Jesus é preso e levado ali em cadeias para a casa daquele sumo sacerdote. O que acontece? A Bíblia diz que Pedro vai junto, mas veja bem, o pecado da mentira, ele nunca anda sozinho. Então quando Pedro chega ali, ele mente uma primeira vez, dizendo que não é discípulo de Jesus, e para justificar a sua mentira, quando ele negou Jesus, ele teve que mentir uma segunda vez, e para justificar a sua primeira e a segunda mentira, a Bíblia diz que ele teve que mentir pela terceira vez, e aí a Bíblia me diz que um abismo chama outro abismo. Quando há uma mentira na língua, escute isso, guarde isso. Quando há uma mentira na língua, é pesado o que eu vou dizer para você. Satanás está no coração. E não me importe quem você seja, até crente. Quando há mentira na língua é porque o diabo está no coração. Pastor, aonde é que você leu isso? Está escrito na Bíblia desse jeito que eu estou te dizendo. Aonde? Atos capítulo 5, verso 3. A Bíblia diz lá em Atos 5,3, diz o seguinte: então disse Pedro, olha o que Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Pergunta de Pedro para Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? E ele diz assim: para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Veja, o apóstolo Pedro, quando viu a mentira nos lábios de Ananias, ele disse: Satanás está aí nesse seu coração. Mas por que Ananias está mentindo? Qual a razão de Ananias mentir? Ananias mente porque ele havia vendido um campo, ele tinha um dinheiro bacana, e ele chega na igreja, e ele quer fazer média, e ele entrega lá, e diz: eu vendi um campo, e estou aqui trazendo o meu dízimo, é um volume bacana, é uma quantidade de dinheiro bacana, e quando ele entrega o dinheiro no altar, entrega o dízimo no altar,
Pedro pergunta a ele: por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Você vendeu aquele campo por esse valor? Ele falou: vendi. Ele disse assim: você mentiu para o Espírito Santo, porque você mentiu para o Espírito Santo, estão aqui agora presentes aqueles que vão te sepultar. Ele cai morto. Por quê? Porque ele está mentindo. Ananias e Safira caíram mortos instantaneamente, porque mentiram, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Apocalipse no capítulo 22, verso 15, diz outra coisa para nós. Ele diz que ficarão de fora do reino de Deus, preste atenção, os feiticeiros, as prostitutas, os homicídios e os idólatras. Tudo isso eu já sei, mas ele diz lá: e aqueles que praticam a mentira. Irmãos, quebra o 9º mandamento aquela pessoa que mente. E nós precisamos tomar muito cuidado com a mentira. Eu já cansei de ouvir das pessoas assim: não, pastor, eu falei uma mentirinha só para ele não ficar nervoso, só para ela não ficar chateada, uma mentirinha. Não existe essa de mentirinha ou de mentira grande, mentira nanica ou mentira gigante, tudo vem do diabo. Então, quebra o 9º mandamento, diz aqui a palavra de Deus para mim e para você: aquela pessoa que fala o que é falso, que mente, então essa pessoa quebra o 9º mandamento, desagrada a Deus. Repita comigo: a mentira nunca deve fazer parte da minha vida. Em terceiro lugar e último, também quebra o 9º mandamento, o falso testemunho. Preste atenção, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe dos difamadores. Pastor, como é que eu sei que Satanás é o príncipe dos difamadores, ele é o príncipe daquele que cria intrigas, ele é o príncipe da mentira? Como eu sei? Tem vários textos, mas eu quero usar apenas um como exemplo. Jó, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Veja o que está acontecendo em Jó, no capítulo 1, verso 9 ao 11. E lá diz o seguinte: então respondeu Satanás ao Senhor, olha só, porventura Jó debalde teme a Deus? Satanás, ele é o príncipe dos difamadores. Ele está difamando um homem, ele está tocando na vida de alguém, Jó, e ele diz: por acaso Jó te teme mesmo? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Satanás diz assim: você acha que Jó te teme mesmo? Também, olha aí, ó, o senhor botou uma cerca em volta dele, eu não consigo passar, ninguém consegue tocar na casa dele, ninguém consegue tocar no patrimônio dele, ninguém consegue, os meus demônios, eu não consigo passar essa cerca que o Senhor colocou em volta dele. Então ele está super protegido. E aí Satanás continua difamando. Ele diz assim: a obra das suas mãos abençoastes, e os bens se multiplicaram na terra. Eu não consigo tocar nele, o homem só cresce, tudo que o homem põe a mão funciona, dá certo, cresce, prospera, vai para frente, os rebanhos dele se multiplicam, a família dele é bonita, tudo que ele põe a mão, o Senhor abençoou. Aí o diabo diz assim: estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Preste atenção, irmãos, o diabo está difamando uma pessoa, ele é o príncipe dos difamadores. Portanto, quando você e eu, quando qualquer pessoa fala mentira, ou difama, ou cria um atrito, uma intriga entre as pessoas, no ambiente de trabalho, em casa ou na igreja, ela está associada ao príncipe dos difamadores, que é Satanás. Aquele que levanta falso testemunho
é como um martelo, ele destrói, ele é como uma espada, ele mata, ele corta, ele fere. Aquele que levanta um falso testemunho é como uma flecha aguda, ele atravessa, ele abate o outro, ele destrói a vida da pessoa. Mas a palavra de Deus diz que a falsa testemunha, ela não ficará impune na sua vida. O difamador, aquele que cria intrigas, atritos entre as pessoas, que difama, ele machuca 3 pessoas. Primeiro, ele fere a pessoa de quem ele está falando mal. Segundo, ele também faz mal àquele que está escutando o que ele está dizendo. E terceiro, ele também faz mal, prejudica a si mesmo, a sua própria alma, quebrando o 9º mandamento. A Bíblia diz que você e eu não podemos quebrar os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor são: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Mas então, como evitar esse pecado? Como evitar esse problema? A maneira como nós podemos evitar este pecado, querido, é temendo ao Senhor. Nós devemos ser homens e mulheres que prestem atenção às palavras. Nós devemos usar a nossa língua para promover a instrução. Nós devemos usar a nossa língua para o encorajamento. Você deve usar a sua língua para a consolação. Nós devemos usar a nossa língua como veículo da graça de Deus para promover saúde, para promover o equilíbrio, para promover o acordo, para promover a amizade, para promover o bem na vida da pessoa e nunca para distanciar uma da outra. Nós não podemos permitir que o príncipe dos difamadores usem a nossa língua ou use a nossa língua. E eu quero terminar dizendo para você mais um texto da palavra de Deus, está em Efésios 4:29, e lá o apóstolo Paulo, ele sai recomendando algo que nós precisamos ter atenção. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não vai edificar, palavra que não vai promover o bem-estar, palavra que não vai promover a unidade. Então, se você não tem uma boa palavra, então é melhor que você cale, é melhor que você fique em silêncio, é melhor que você mantenha-se discreto no seu canto, do seu jeito. E ele continua dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Preste atenção, até a boa palavra deve ser dita só quando há necessidade. Só quando há necessidade. Ele está dizendo aqui que você e eu, da nossa boca, só deve sair palavras que são boas para edificação conforme a necessidade. E aí ele diz algo, e fechando o verso 29 de Efésios 4, ele diz assim: e assim transmita graça, ele diz, transmita graça aos que ouvem. As pessoas que vão te escutar, as pessoas que vão me ouvir, elas precisam ouvir dos nossos lábios palavras que vão transmitir graça, e isso conforme a necessidade, porque tem muitas vezes que não tem necessidade e a gente começa a falar, a dizer, e aí daqui a pouco a gente está sendo até inconveniente, a gente está dizendo até o que não precisa e depois vai ter que pedir desculpa pelo que disse, e vamos criando mais dificuldade para a nossa vida. Preste atenção, o 9º mandamento, a palavra de Deus, ela diz para mim e para você: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Ele está dizendo que você e eu temos que tomar cuidado com essa questão da injúria, da intriga, da difamação. Ele não está dizendo falso testemunho no sentido de você dizer algo que nunca aconteceu para beneficiar alguém. Ele trata disso em outro momento. Então, vamos ficar de pé, eu quero orar com você, para nós terminarmos esse momento. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.